comigo em Apocalipse capítulo 22, verso 20. Apocalipse 22, verso 20. Quero falar sobre um dever: vigiar. Nós sabemos que Cristo, Ele está às portas. E o maior dever nesses dias de todo cristão é de total vigilância. Não devemos nunca nos esquecer da exortação de Paulo, quando ele diz: desperta tu que dormes. Quando ele disse isso, ele não disse para as pessoas que estão lá fora, mas ele disse para uma igreja, que era uma igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha todas as prerrogativas de uma grande igreja, uma igreja saudável, uma igreja que tinha dons, mas mesmo assim existiam alguns que estavam desapercebidos e estavam envolvidos num sono que aquelas virgens também foram tomadas naquela passagem da parábola das 10 virgens. E quando despertaram, elas viram então que o despertamento se deu no dia da apresentação do noivo. Então nós precisamos estar com o nosso coração em vigilância total. Devemos estar vigilantes nesses dias finais, porque, como nós vamos ver hoje, o nosso Senhor pode voltar ainda hoje. Essa é a nossa maior esperança que nós temos. E para isso, o Apocalipse 22, 20 diz: aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Pode sentar. Aquele que testifica estas coisas, quais coisas? Ele estava fechando aquilo que ele havia dado abertura quando aquele anjo apresentou aquele livro e todos choravam, porque ninguém era digno de abrir o livro, de desatar o selo. E a Bíblia diz então que eis que aparece o Cordeiro, e ele então desata, tira o selo, abre o livro e ele começa a falar dos mistérios que iriam acontecer. E aqui ele então dá o fechamento no penúltimo versículo, dizendo: aquele, quem? Aquele que é o Cordeiro, aquele que é digno, aquele que é o centro de tudo, aquele que é o alfa, o ômega, o começo e o fim, aquele que é o Senhor e Salvador de todos aqueles que creem nele. Então ele está dando a testificação dessas coisas, dizendo certamente. Quando ele diz certamente, ele dá uma certeza. Ninguém duvida das certezas do Senhor. Quando ele testifica, quando ele fala, porque ele é a própria verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em nenhum momento os homens conseguiram, em uma só palavra dele, alcançar ou encontrar qualquer erro que pudesse denigrir ou manchar a verdade dos seus lábios. Sempre os seus lábios falaram a verdade, sempre os seus lábios testificaram a verdade. Então aquilo que ele está fechando aqui era a mais pura de todas as verdades, testificada por toda a Bíblia, porque em toda a Bíblia se fala da vinda do Senhor, tanto da primeira como da segunda. Foi falada pelos profetas, foi dita pelos anjos, foi confirmada pelo Senhor Jesus. E ele está aqui fechando dizendo: certamente, estejam certos, não duvidem. Cedo venho. E já se passou, depois que ele disse essas palavras, 2000 anos, mais de 2000 anos. E como Pedro diz que muitos, nesses últimos dias,
diriam: ele disse isso, essa promessa nossos pais ouviram, e nós estamos ouvindo essa promessa há anos e anos, geração e geração tem ouvido, mas cadê a vinda dele? Onde está ele que ainda não veio? Onde está ele para ratificar e confirmar a promessa da sua vinda? Esses são os escarnecedores dos tempos finais, que têm surgido entre nós e que têm aparecido aí aos montes. Mas ele diz aqui no verso que há uma oração feita pelos santos. Quem são os santos? São aqueles que foram santificados pelo Cordeiro. São aqueles que tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. São aqueles que foram tirados de fora, trazidos de fora, e foram então alvejados. E ele diz que a oração desses santos é: ora, vem Senhor Jesus. Essa é a oração mais importante que a igreja tem a fazer. Não existe oração mais urgente que essa. Não existe oração mais desejada no céu que essa. Não existe oração que chega com uma velocidade mais rápida que essa no céu. Essa é a oração que está conectada diretamente com o céu. Por quê? Porque ela testifica de uma vontade. Ela certifica que é uma vontade do céu para que isso aconteça. E a Bíblia diz que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, nós temos certeza de que Ele confirmará. A pergunta é: temos orado? A pergunta é: ora vem Senhor Jesus, tem sido a nossa oração nesses dias? Será que temos orado com urgência? Será que nós temos colocado isso como prioridade nas nossas orações? Ou isso não tem feito parte das nossas orações? Oramos por coisas que nos interessam, oramos por tudo, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelos nossos inúmeros prazeres que temos e necessidades que temos, mas pouco oramos desejando a volta dele, pedindo a volta dele. Nessa noite eu quero falar sobre isso, dessa vinda que é certa. E para isso eu quero que você vá comigo em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde o Senhor Jesus fala, nesses dois capítulos, capítulo 24 e 25, sobre a volta dele. Ele faz um discurso longo sobre a volta, e tudo começa com uma pergunta feita pelos discípulos, quando eles, no verso 1, diz ao Senhor Jesus, quando ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, e Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram em particular os seus discípulos, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Quando serão essas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Então ele começa a discursar sobre essa curiosidade que vem arrastando aí no coração dos servos de Deus. Quando será o fim de todas as coisas? Quais sinais anteciparão a sua vinda? E aí ele começa a falar sobre os sinais que iriam surgir, guerras, terremotos. Ele fala sobre levantar nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes. Ele fala sobre falsos profetas. Ele fala que muitos entregariam seus irmãos e seriam todos odiados pelas nações por causa do nome dele.
E ele começa então a fazer todo esse discurso, e aí nós paramos no verso 32, que é onde nós queremos começar a falar. Abriu aí? E aí tem exortação à vigilância. E no verso 32, o Senhor Jesus fala: aprendei. Veja que ele estava dando uma lição. Ele queria que aquilo fosse aprendido, ele queria que aquilo estivesse guardado. Quando nós aprendemos algo, nós guardamos. Nós não só ouvimos com os ouvidos, mas colocamos dentro do nosso coração. E ele queria passar uma lição importante acerca da sua vinda. E ele diz: aprendei, pois, esta parábola. A parábola era uma forma dele transmitir verdades. Era uma forma dele mostrar verdades por meio de alguma lição, algum fato, algum acontecimento. E ele então fala sobre a figueira, que era muito comum. Jesus sempre usava coisas comuns nas suas palavras. Eles sabiam muito bem, eles estavam familiarizados daquilo que era uma figueira, porque era algo cotidiano deles. Não era algo desconhecido, todos eles sabiam o que era uma figueira, como ela era, do que se tratava. Então Jesus começa dizendo que eles deveriam olhar para a figueira, porque ele diz: quando a figueira já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus disse: olha, quando vocês olham para a figueira, e vocês olham e veem que os ramos dela começam a se estender, e vocês então começam a observar que começam a brotar folhas, vocês logo percebem que logo vem o quê? O verão. Ele fala assim: é natural, é uma coisa natural, é uma coisa comum, não é algo extraordinário, não é uma coisa que acontece e outra não acontece outra vez, sempre acontece, é uma coisa que sempre acontece, é uma coisa comum da vida, do cotidiano, é uma coisa entre nós. E o Senhor Jesus fala: igualmente, ou seja, da mesma forma. Ele diz: igualmente, quando virdes todas estas coisas. Que coisas? Essas que ele diz aqui, logo acima: fome, terremoto, e a gente vê aí princípio de dores, perseguição por causa do nome de Jesus. Todos esses sinais, todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Ele está próximo, ele está às portas. A questão aqui é: nós precisamos entender quando é que essa figueira brotou. Para quem ou qual geração Jesus estava se dirigindo? Porque no verso de baixo ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual geração? A geração que estava presente ali, ou a geração desses acontecimentos aqui, do fim dos tempos? De quem Jesus estava falando? Alguns defendem que ele estava falando para aquela geração que estava ouvindo, porque logo em seguida veio a perseguição dos judeus, e eles então foram perseguidos, dispersos, por isso veio a diáspora, e eles foram então expulsos, acusados de terem incendiado toda aquela história, e realmente aconteceu coisas muito tenebrosas com eles. Outros defendem que é o renascimento de Israel, que se deu em 47. Então, se for o renascimento de Israel, uma geração dura 70 anos, de acordo com a Bíblia. Então isso está para acontecer já. Não estou aqui para marcar data, não é isso, porque nós vamos ver hoje que não existe data prevista, é imprevisível marcarmos uma data. Existe uma certa corrente que diz que isso está para acontecer já.
em 2017, baseado nisso. Mas nós não podemos afirmar isso, porque a Bíblia não diz isso. E se a Bíblia não diz isso, ela não nos dá o direito de fazermos tal afirmação. Não podemos. O que nós aprendemos com isso é que nós devemos aprender que, assim como se dá com essa figueira, que é um acontecimento natural, a vinda do Senhor Jesus é algo que também acontecerá naturalmente. Não é um fato extraordinário. É algo que Deus decidiu. É algo que está determinado desde o início, desde o começo, esperado por todos. Então é algo que acontecerá naturalmente. Naturalmente. No momento certo, na hora certa, no dia certo. E nós não podemos errar aqui, dizer e predatar e dizer uma data, como muitos já fizeram. Muitos já fizeram isso. Isso é antibíblico, isso não faz parte daquilo que a Bíblia nos ensina. No verso 35 diz que a certeza de que isso vai acontecer é que ele diz: os céus passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele certifica dizendo que as palavras dele são eternas, são confiáveis, são fidedignas, fiéis e dignas. E nós podemos confiar. A Bíblia diz que nenhum tio deixou de se cumprir de todas as suas promessas. Nenhum i deixou de se cumprir daquilo que ele prometeu em toda a sua palavra. Então, tão certo como aconteceu a primeira vinda dele, que havia sido profetizado e que todos ignoravam, eis que em determinado tempo, diz Gálatas, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Quando estava tudo preparado, tudo pronto, o que Deus está aguardando é que tudo esteja preparado e pronto, é que tudo esteja de acordo com o propósito dele. Não é como eu quero, não é como os homens querem, não é como a igreja deseja. Não é o meu calendário, não é o meu relógio. É o Kairós de Deus. É o tempo de Deus. É o momento de Deus. Mas esteja certo que isso acontecerá. As palavras dele jamais caem por terra. Assim como aconteceu a primeira vinda, acontecerá a segunda vinda. Deixa os escarnecedores e os zombadores zombarem. É natural deles. Mas nós que somos o povo da esperança, nós que somos aqueles que carregam essa esperança dentro de nós, devemos orar todos os dias: ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala no verso 36, sobre isso que nós estamos falando, sobre essas pessoas que marcam datas. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que a vinda do Senhor é imprevisível. Não tem data. Ele não marcou uma data e deu aos homens, não. Isso é algo que faz parte da soberania dele. Só ele sabe. É algo que ele guardou para ele. Olha o que diz o verso 36, quando ele diz: mas aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. O que nós observamos aí? Que existe um dia já determinado, existe já uma hora determinada, mas que está reservado com o Pai. Só Ele sabe esse dia, só Ele conhece essa hora. Nem os anjos que assistem à presença dEle, nem os anjos que serão executores, que tocarão a trombeta, que vão aqui buscar junto com o Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor, nem eles mesmos sabem o dia e a hora que isso acontecerá.
Por quê? Porque a Bíblia diz em Atos 1, verso 7. Corre lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7. Essa passagem é importante porque ela fala da ascensão do Senhor Jesus. Ela fala do último dia que o Senhor Jesus esteve aqui. Ele estava prestes a subir, a voltar para onde ele veio. Ele estava com Deus, veio aqui resgatar o homem, e agora ele estava voltando para Deus, porque ele havia cumprido todo o propósito que Deus entregara nas mãos dele para ele fazer. E quando ele disse está consumado, ele permanece mais um tempo com os discípulos, e agora está na hora dele subir novamente. Então ele está dando as últimas instruções para os discípulos, e ele diz no verso, vamos ler o verso 5, porque na verdade João Batista batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Veja que ele está falando de algo que estava para acontecer logo, e se você virar a folha você vai ver que aconteceu mesmo. Depois que ele disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo, passou-se alguns dias e eis que a promessa se cumpriu. Então todas as promessas dele se cumprem. E a Bíblia diz no verso 6 que aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles estavam preocupados, eles queriam saber se era aquela hora, eles queriam saber se era já o momento, ou se eles teriam que esperar muito tempo. Olha o que Jesus diz, verso 7, disse-lhes: não vos pertence saber os tempos. Olha que coisa incrível, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos compete saber tempos e estações. Você lembra daquilo que Moisés disse, que há coisas encobertas e há coisas descobertas. As coisas descobertas ele revelou aos homens, mas as encobertas ele reservou para si. É uma coisa que Deus reservou para ele. Só ele sabe, só ele conhece. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui no verso 36, volta lá comigo, Mateus 24, que aquele dia, aquela hora ninguém sabe, nem os anjos, mas somente o Pai. Por quê? Porque o Pai reservou isso exclusivamente para ele. Porque não compete a homem algum conhecer os tempos e as estações. Não compete. Você já imaginou se nós soubéssemos quando seria a volta do Senhor? Seria uma loucura. Poderíamos pecar. Poderíamos viver na desobediência, e quando estivesse chegando perto da sua volta, buscássemos a reconciliação com Ele. Mas esse não é o propósito de Deus. Não, Deus quer que a gente viva na expectativa de que Ele, o Senhor, volte amanhã. A igreja precisa viver isso, a igreja precisa cultivar isso, a igreja precisa ter isso no coração, essa sensação de insegurança, não de segurança. Eu não posso estar seguro, eu não posso ter segurança jamais, eu devo ter sempre a insegurança comigo, porque essa insegurança me faz apegar ao Senhor Jesus. Essa insegurança me faz perceber de que eu preciso de um Salvador comigo. Porque a insegurança muitas vezes nos deixa folgados demais, convictos demais, confiantes demais, errantes demais. E aí passamos a errar, a viver, como nós vamos ver nesse texto. Mas isso não é da parte de Deus. Deus quer que a igreja viva hoje como se Cristo voltasse amanhã.
A igreja precisa viver cada passo, cada dia, na expectativa de que o seu Senhor voltará amanhã. Não sei. Lembra daquela passagem que diz: vigia, a que hora da noite vem? Vem de manhã? Vem ao amanhecer? Vem à noite? Não sei. Estejais preparados, diz a palavra, porque não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. Estejamos preparados sempre. Um dever: vigilantes, sermos vigias, vigiarmos o tempo todo. E o verso 37 diz, aí o Senhor começa a fazer uma comparação. Ele começa a comparar a sua volta como nos dias de Noé. E isso é importante, porque ele diz: como foi nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? A Bíblia fala que eles, naquele tempo, não acreditavam na possibilidade de um dilúvio. Noé viveu 120 anos pregando e anunciando o dilúvio, mas mesmo assim eles não acreditavam que aquilo podia acontecer com eles. A igreja tem pregado isso há mais de 2000 anos, e mesmo assim os homens não conseguem conviver com essa possibilidade da volta do Senhor. Mas assim como foi nos dias de Noé, o Senhor está dizendo, quando eles se recusavam a crer, quando eles não quiseram acreditar que eles estavam tão perto do perigo, tão próximos do fim, fecharam os ouvidos, fecharam os olhos, não quiseram acreditar. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, os homens vão estar desatentos, os homens vão estar entregues aos seus interesses próprios, os homens vão estar seguros. Diferente daquilo que muitos pregam por aí, de que uma insegurança tomará conta de todo mundo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que as pessoas estarão confiantes e seguras. Vá comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Paulo escrevendo a carta de Tessalônica, a igreja de Tessalônica. Ele diz no capítulo 5, no verso de número 1, até o verso de número 3. Todos acharam? Vou esperar todos acharem. É importante que você leia conosco esse texto aí. Amém? Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, do que ele está falando? Daquilo que não compete ao homem saber. Lembra daquilo que o Senhor Jesus falou? Quanto ao tempo e as estações não compete aos homens, é algo que Deus reservou para Ele. Então ele está dizendo: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Virá, certeza. E ele diz: pois, preste atenção agora, quando disserem a paz e segurança, então não há desordem, não há desequilíbrio, não, eles estarão dizendo a paz e segurança, eles estarão seguros, confiantes, como ali nos tempos de Noé, onde eles casavam, davam-se em casamento, faziam suas festas, compravam, vendiam, seguros de que nada iria acontecer, de que tudo estava dentro da normalidade.
eles rejeitaram a possibilidade de um dilúvio. Eles rejeitaram a possibilidade de uma catástrofe. Claro, o homem não quer isso. O homem não vive para isso. O homem vive trancado em torno do seu egoísmo. E a Bíblia diz que virá repentina destruição com dores de parto, como aquela que está grávida, e de modo nenhum, não vai escapar mesmo. Não vai escapar mesmo. Não vai escapar, por quê? Porque volta lá, em Mateus, no capítulo 24. Volta lá comigo. E você vai ver que não tem como escapar. Por quê? Porque a vinda do Senhor se trata de um julgamento. Porque a vinda do Senhor se trata de uma separação. É o modo de Deus separar. É o modo de Deus julgar. É o modo de Deus trazer juízo sobre aquilo que é errado, sobre aquilo que é certo. Ele separa. A vinda do Senhor vai confirmar o juízo dele sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque a Bíblia diz aqui, no verso de número 39, que eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Verso 40, então, estarão 2 no campo, será levado 1. Separação. Juízo. Porque 1 será levado. Fácil. Outra vez, vós vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Outra vez, o Senhor mostrará a diferença entre o fiel e o infiel. E nós vamos ver que o texto vai falar sobre isso. Jesus, nós vamos ver todo o contexto, ele vai falar sobre isso, o fiel e o infiel. Então ele vai separar, vai estar 2 no campo, 1 será levado, o outro deixado. 41, estando 2 moendo no moinho, será levada uma e a outra vai ser deixada. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, as pessoas viverão talvez o fim da sua esperança. Acabará ali, porque não terá outra chamada, porque não terá segunda chamada, não terá segunda leva. Não haverá uma segunda chance, não haverá uma segunda oportunidade. É hoje que nós decidimos. É hoje que nós precisamos decidir. O tempo é hoje, a Bíblia diz. Se hoje ouvirdes a voz, diz a palavra, não endureçais os vossos corações. Irmão, você tem vivido sua vida. Você tem aí se envolvido com seus negócios. Você tem vivido a sua vida em segurança, tudo está seguro, tudo está certo. Você tem promovido a sua vida, promovido os seus negócios. Mas a questão é, como está o teu coração? Como está a sua vida? Como vai sua vida com Deus? O seu coração está pronto e preparado para ser chamado? Amós 4,12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você tem um encontro, eu tenho um encontro marcado com Ele. Será que estamos preparados? Estamos prontos? Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó igreja. Não durmamos. Vamos manter os nossos olhos abertos em vigilância. Vamos andar como filhos da luz, não nas trevas.
vamos fazer as obras de justiça, vamos promover a grandeza do reino de Deus, vamos promover o amor, vamos promover a paz, pois nós somos pacificadores. Vamos promover o perdão, enquanto é dia, enquanto nós podemos, enquanto nós temos essa oportunidade, porque virá o dia, diz o Senhor, e esse dia cairá sobre todos, e ele trará divisão entre um e outro, entre aquele que vigiou e aquele que não vigiou, entre aquele que deixou de ser vigilante, que deixou o seu posto, o seu lugar de vigilante, de estar sempre atento, sempre ali como um atalaia, esperando o inimigo, esperando qualquer coisa acontecer, de olhos abertos, mas sempre olhando para o Senhor, sempre observando a chegada do seu Senhor, a vinda do seu Senhor. Eu tenho falado esses dias aqui, a igreja tem olhado pouco para o céu e muito para a terra. Qual é o problema de se olhar muito para a terra e pouco para o céu? É que nós que olhamos muito para cá, vamos ficar. O crente que olha muito para cá, a pessoa que olha muito para essa vida, vai ficar. Só vai subir aqueles que são vigilantes, só vai subir aqueles que têm olhos nos céus, só vai subir aqueles que têm os olhos voltados para o Senhor. Veja o que o verso de número 42 diz, quando o Senhor fala sobre esse dever, que é o título da mensagem, sobre essa vigilância. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor, mas considerai isto. Ele diz: considere uma coisa. Ele diz: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. É certo o que ele está dizendo? Claro que é. Que pai, que sabendo que hora que o ladrão viria, ele não ficaria na sentinela e vigiaria todo o tempo a chegada do ladrão? Qualquer um faria isso. Agora, se nós estamos avisados de que Jesus pode vir a qualquer momento, se nós estamos avisados pela palavra que a sua vinda será repentina, que a sua vinda será, meu irmão, a qualquer momento, não vamos vigiar também? Porque ele virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. Isso requer de mim e de você vigilância total, absoluta, em todo o tempo, em todo momento. Pastor, não tem como dar uma folga? Não, porque se você folgar, você pode ficar. Lembra das 5 imprudentes? Das 5 loucas? Foi um descuido, um pequeno descuido, uma pequena falha. Lembra daquele rapaz que chegou para o Senhor e disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e disse: você conhece os mandamentos? Sabe quais são as leis? E o moço diz: sim, essas coisas eu faço desde a minha infância. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. E Jesus olha para ele e diz: uma coisa te falta. Uma coisa. Uma coisa. Um descuido. Um descansar seu. Uma folga sua. Quando esses exércitos saem para a guerra, as sentinelas não podem folgar. Porque se folgarem, compromete todo o exército. O inimigo pode entrar e matar a todos. Todos. Eles são
em todo o tempo alertados. E por isso eles são criteriosos quanto a isso. Eles não tiram o olho, eles ficam atentos. Eles ficam ali aguardando a chegada do inimigo. Assim também deve ser o Filho de Deus. Assim também deve ser a igreja, o tempo todo olhando. Porque é de lá, diz a Bíblia, que virá a nossa redenção. E a palavra do Senhor diz que aí Jesus, porque ele sempre faz o emprego de uma parábola, começa a falar sobre dois servos. Lembre-se que está tudo dentro do contexto. Estamos falando sobre vigilância. Estamos falando sobre a volta de Jesus. E Jesus está falando sobre sinais, está falando sobre os dias de Noé. Jesus está falando sobre a separação que a vinda dele vai causar. Jesus está falando sobre o pai que deve ser vigilante com relação à guarda de sua casa, a proteção do seu lar. E agora então ele vai fechar essa palavra com uma parábola, com um ensinamento. E eu quero que você preste atenção, porque ele diz: por isso, 44, estáis vós preparados também. Estáis vós, ele disse, preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Quem é, pois? Olha só o que ele diz agora: o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Agora ele está falando sobre a nossa atitude em relação a esse tempo de espera. Como nós devemos viver esse tempo em que nós estamos vivendo. Passivamente? Não. Ele diz aqui que o servo fiel, o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Ou seja, o que o Senhor está dizendo, que a maneira como que nós devemos preencher esse tempo, entre a vinda dele e a volta dele, é que nós nos envolvemos, é que a gente se entregue ao trabalho, ao envolvimento, é que a gente se lance ao servir ao irmão, ao servir cada um dentro da igreja. O que nós temos feito? Será que nós somos servos fiéis? Ou nós somos pacíficos? Nós somos pessoas passivas, que não agimos, que não fazemos, que ficamos de braços cruzados aguardando a vinda do Senhor. Deus não chamou ninguém para ficar na igreja de braço cruzado, mas Ele nos chamou para sermos servos uns dos outros, para servirmos uns aos outros. É o meu trabalho, é o seu trabalho que manterá você em vigilância. É o seu trabalho, é aquilo que você executa, é aquilo que você faz como membro, é aquilo que você faz como servo. É inadmissível. No reino de Deus não pode não há lugar para espectadores. Mas no reino de Deus só existe lugar para pessoas que trabalham, para pessoas que se envolvem, que servem. A única vez que o Jesus diz sobre um exemplo que ele deixou, você sabe qual é? João 13. A única vez. Lembra do texto de João 13? Se não lembra, abre lá que você vai ver. Ele disse: eu vos dei um exemplo, para que façais como eu fiz. Lembra da passagem? Lavar os pés uns dos outros. Ele disse: eu vos dei o exemplo, para que vocês façam o mesmo. Deus não quer que você pegue uma bacia, uma toalha e saia lavando o pé dos outros. Não é isso. Sentido espiritual. É servir o irmão. É ser servo do irmão. É se colocar
numa posição abaixo do irmão. É ser útil no corpo de Cristo. É isso que a gente precisa entender. Existem dois tipos: o servo fiel, que é aquele que se envolve, que é aquele que trabalha, que é aquele que aguarda a vinda do seu Senhor trabalhando, envolvido, porque a Bíblia diz no verso de número 46, bem-aventurado será aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Trabalhando. Trabalhando. Achar fazendo assim, servindo. Porque a Bíblia diz no verso 47 que em verdade vos digo que ele porá sobre todos os seus bens. Porque a vinda do Senhor também é de reconhecimento. Se é de juízo, se é de separação, é também dia de reconhecimento, onde aqueles que foram fiéis serão recompensados, onde aqueles que trabalharam serão ali recebidos pelo Senhor e alcançarão lugares altos, posições altas. Mas preste atenção no verso 48, quando Jesus diz: mas aquele servo mau, ele vai dizer no coração, ou seja, o servo mau vai dizer no coração: ah, o meu senhor tarda em vir. Esse é o servo mau. Ah, o meu senhor tarda em vir. Ele cansou de esperar. O servo mau dentro dele, ele cansou de esperar, ele parou de esperar. Ele, meu irmão, por causa daquela certeza de que o seu senhor estava demorando, teve toda a conduta dele afetada. Cuidado, porque se você desviar os teus olhos da certeza de que Jesus vai vir, a sua conduta pode ser comprometida, a sua santidade pode ser comprometida. Porque que a igreja deve viver todo o tempo na expectativa da vinda do Senhor, porque isso faz com que a minha conduta moral, isso faz com que eu desenvolva uma vida de santidade, de serviço, de trabalho na obra do Senhor. Isso faz com que eu ame o meu irmão, com que eu me santifique, porque eu quero estar preparado. Então não deixa, meu irmão, nada tirar de você, nada, nenhuma certeza, nenhuma dúvida vir dentro do seu coração e roubar de você essa convicção de que o teu Senhor está por vir. Não deixa. Aquele servo mau, veja, ele demonstra 3 atitudes que a gente pode perceber no texto: despreocupação. As pessoas são tidas como servo mau porque elas não se preocupam com o reino de Deus, porque elas não se preocupam com as coisas do seu Senhor, estão despreocupadas. Tudo é importante, menos as coisas de Deus. Ele era despreocupado. Outra coisa que ele era desalmado. O que é um homem desalmado? É um homem cruel. Por quê? Porque o texto diz que porque o Senhor estava demorando, porque no coração dele ele dizia: ah, o Senhor está demorando. Aí começou a aparecer o quê? Esse homem cruel que ele diz, que ele tinha dentro dele, porque a Bíblia diz no 49 que ele começou a espancar os servos, ele começou a bater os servos nos seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios.
ele era cruel, ele era um homem que maltratava os outros, ele tinha sentimentos ruins, ele era perverso. Mas além disso, outra coisa que levou ele a ser deixado, a ser tido como um servo mau, é a dissipação. O que é dissipação? Dissipação é pôr fim em alguma coisa. Ele pôs fim ao trabalho dele, ele pôs fim ao dever dele, ele pôs fim à obrigação dele. Aquilo que o Senhor havia entregado a ele, aquilo que o Senhor havia entregue a ele, para que ele pudesse servir, na sua dissipação, ele acabou com isso. Ele parou o trabalho dele, ele parou a obrigação dele, ele parou o dever dele. Ele disse: não vou vigiar mais, não vou trabalhar mais, não vou servir mais, eu vou viver dissolutamente, eu vou viver folgosamente. Eu vou viver para mim, por mim. Esse é o servo mau, aquele que vive para si, aquele que olha para si, que rejeita as coisas que seu Senhor entrega a ele. O que ele não sabia é que no reino de Deus o serviço deve ser até o fim, o amor deve ser até o fim, porque a justiça dele é até o fim, a exigência dele é até o fim. É assim no reino de Deus. E a palavra do Senhor diz, para nós terminarmos, que no verso 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Por que hipócritas? Porque ele tinha aparência de um servo. Hipócrita vem daquelas pessoas que são artistas, que fazem papel e que vivem o papel, que na verdade é só uma ficção, que não é aquilo a realidade deles. São artistas. Hipocrisia. Então Deus vai separar os hipócritas, Deus vai separar o joio do trigo. Essa palavra é boa, por quê? Porque as pessoas não sabem qual a diferença do joio e o trigo. Aparentemente, se eu pegar o joio e o trigo, nós não vamos aparentemente ver diferença alguma entre os dois. Os dois aparentemente são iguais. A diferença está no peso, a diferença está na consistência. O trigo tem essência, o trigo tem peso. O trigo, ele tem essência dentro dele, mas o joio não tem nada. Ele só tem aparência, mas é oco por dentro, é vazio por dentro. Então o Senhor fará diferença, novamente, entre o servo fiel e o servo infiel, entre aquele que serviu e aquele que deixou de servir. Aquele que resolveu no seu coração, parou de olhar, não quis mais olhar. Ele resolveu levar uma vida não orientada pela visão do alto, mas ele resolveu viver uma vida orientada pela visão terrestre. E a partir daquele momento, aquela decisão dele trouxe toda essa consequência para o coração e para a vida dele. Nós é que definimos. Nós somos servos fiéis ou servos maus? As nossas atitudes, o nosso olhar é que define. A nossa preocupação
o nosso amor pelos nossos irmãos, o nosso envolvimento no nosso trabalho, no nosso dever. É isso que vai confirmar. É isso que confirmará. E a palavra diz de novo que o Senhor vai separar e destinará o lugar desse com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus vem, é certo que vem. O dia e a hora não sabemos. O que sabemos é que a sua vinda será repentina. E ele virá com poder para separar casais, amigos, famílias, porque um será levado e o outro será deixado. Os que se envolveram, os que se preocuparam, os que serviram, esses subirão. Mas os que viveram despreocupados, os que foram cruéis, sem misericórdia com os irmãos, sem misericórdia com os fracos, eu não perdoo. Eu não perdoo. Mas aqueles que desistiram, que abriram mão do seu chamado para servir, para trabalhar, ficarão de fora, serão deixados de fora. A pergunta que eu faço: como você está vivendo? Como um servo fiel? Como um pai no seu posto de vigia? Ou você está vivendo como um servo mau, servo negligente, tem desprezado, negligenciado aquilo que o teu Senhor te entregou nas suas mãos? Ou será que você tem aí, sido um servo bom e fiel? Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Se Cristo voltar hoje, estás preparado? Se Cristo voltar amanhã, estarás preparado? Certa vez perguntaram para Lutero: Lutero, se Jesus voltasse, se você ficasse sabendo que Jesus voltaria amanhã, o que você faria? Faria o que eu estou fazendo agora, porque eu sirvo Ele em todo o tempo. Em todo o tempo. O que eu estou fazendo, eu continuaria fazendo. Feche os teus olhos. Senhor Deus, algo pesa sobre nós, Senhor. Esse dever de sermos vigilantes, de sermos vigias, de vigiarmos. Mas o Senhor disse que o seu fardo seria leve, Senhor. Então esse dever não pode ser algo pesado, insuportável. Não, Senhor, não pode ser, porque nenhum dever entregue pelo Senhor a nós é pesado demais. Ajuda-nos, Senhor, a nos envolvermos, a
a executarmos, Senhor, as tarefas que foram entregues para nós, porque também queremos ser, Senhor, achado entre os fiéis, porque queremos também, Senhor, ser achados entre aqueles que receberão das tuas mãos a coroa da vida, pois está escrito que ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Não queremos perder, Senhor, não queremos viver como os homens nos dias de Noé. Não, Senhor, não queremos viver como servo mau e negligente. Não, Senhor, não queremos. Que o Senhor nessa noite, que o teu Espírito desperte o coração daqueles que estão dormindo, aqueles que estão, Senhor, embebedecidos. Oh, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, despertar a nossa alma, o nosso coração. Desperta, desperta, Senhor. Desperta o nosso coração, Pai. Espírito Santo. Oh, Santo, põe-nos em vigilância. Põe, Senhor, o nosso coração, Senhor, em vigilância.